Olá, muito bom dia, boa, dependendo aí de que parte do mundo você está entrando. E seja muito bem-vindo a mais uma sessão aqui do nosso webinário Diga aí Talks. A gente já vem aqui trazendo bastante pessoas e líderes de RH de diferentes indústrias. E hoje é uma sessão muito especial, que é a cara aí do Brasil, do nosso país, com pessoas do varejo. Eu sou o Christian, fundador aqui da Diga aí. E na última a gente tinha, né, iFood, CIT, falando de recrutamento, do RH, empresas do corporativo. E o que eu observo aqui é que a gente tem um pouco desse viés, né? Eu estava até na preparação aqui vendo que 3 de nós aqui que estão no webinar passamos pelo Before e estão acostumados a como é que é esse mundo do white collar, né? Mas o Brasil não é isso. O Brasil, ele é o varejo, ele é o contact center, ele é a indústria de serviço. E por isso que eu estou bem feliz aqui que a gente conseguiu a Natália, a Flávia, o Antônio Salvador, pessoas que vêm das maiores empresas aqui em termos de volume. E é isso, né? O nosso tema hoje, a gente está no momento, e claro, a gente tem inteligência artificial, mas a gente também está vivendo a uberização, a pejotização, que são fenômenos aí que impactam a nossa vida como recrutadores. E se tem um setor que vive esse desafio já e agora com esse fator, é o varejo. Então, nosso objetivo hoje é que essas figuras aqui premiadas, né, ganharam troféu aí nas últimas semanas, top of minds e então RH, como que elas vêm enfrentando esse desafio. Apresentar um pouco nossos convidados, e eu vou pedir para eles se apresentarem também. Tem a Natália Mawad. Natália trabalhou na Grupo Casas Bahia, também foi executiva de RH, Grupo Big, muito tempo no varejo, aí, 3 anos já como diretora sênior. Natália, para contar um pouquinho, fique à vontade de se autodescrever também e traz um pouco para a gente de detalhe da dimensão da operação que hoje você é no Carrefour. Claro. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente com essas pessoas que estão aqui na sala, né? Longa data aí que a gente se conhece e já teve oportunidade de trabalhar juntos. Eu sou a Natália Mawad, eu sou uma mulher branca com cabelos castanhos e olhos castanhos. Estou vestindo uma camisa azul com bege. Bom, o Carrefour tem 130 mil funcionários, né? O grupo Carrefour como um todo. E aqui a gente tem operações de atacado com atacadão, o Carrefour que opera hipermercado, supermercado, a bandeira de conveniência, que é o Carrefour Express, postos de gasolinas, drogarias, e a gente tem o clube de compras do Sam's Club. Eu fico com tudo que é Carrefour, então até postos de drogarias, e também cuido do clube de compras com o Sam's Club. E é isso. Acho que é isso. Estamos aqui no mercado, temos mais de 1.000 lojas, contando todos os nossos negócios, e a gente tem aí uma movimentação de milhares e milhares de clientes todos os meses nas nossas lojas. Legal, muito obrigado. Uma super operação, imagino como que é o turnover. Enfim, na verdade eu conheço um pouquinho, né, da operação, mas Já está próximo aqui, né? já estou próximo, mas é só uma ponta. Flávia Pontes, ela, né, vem de uma carreira do RH também, EY, minha ex-concorrente, que eu trabalhava na Deloitte, trabalhou depois em consultorias, na Danone, e Pão de Açúcar também, né? Não sei se devia conhecer o Salvador lá nos tempos de GPA, imagino. Grupo DASA, empresa aí massiva, inclusive já usa IA muito antes do ChatGPT virar alguma coisa. Qualicorp durante vários anos. E, por último, né, CHRO da Pets, diretora executiva de RH, Flávia, muito bem-vinda. Conta aí um pouquinho sobre o dia a dia aí da Pets, o que você vê nesse mercado e a vontade também de se apresentar, complementar aí. Bom dia, Christian. Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos. Eu uso um óculos preto. Estou vestindo um blazer preto.
E como a Nath disse, é bom estar com pessoas que a gente conhece há muito tempo. Então, conheço quem está aqui nessa sala. Salvador já foi meu chefe no GPA. Então, a gente há muito tempo conhece os prazeres e desprazeres de atuar no varejo brasileiro. Então, as problemáticas mudam, os desafios mudam, mas a diversão continua a mesma. Eu estou na Petz há 3 anos e meio. Hoje, a Petz é o maior varejista da América Latina, do segmento pet, e a gente não olha só para o varejo, né? Então, a gente tem uma operação bastante forte de varejo físico e online, mas a gente também tem hoje um ecossistema de saúde que olha para outras frentes do segmento. Então, a gente também tem hospitais, clínicas, consultórios, plano de saúde, e hoje eu tenho a sorte de acumular essa função além da área de recursos humanos. Então, hoje a gente tem aí a intenção de ser o maior ecossistema do segmento, olhando para todas as frentes, num segmento que cresce tanto, mas que, em contrapartida, também tem muito da raiz do varejo, né? Então, não só sobre o segmento, mas também sobre o colaborador, né? Então, você falava que o varejo, o Brasil é feito de varejistas, de empresas de call center, e eu vejo que a gente, às vezes, está em uma empresa que tem várias empresas dentro, né? Aqui a gente tem muito, acho que tem 2 exemplos bastante significativos. Nath falou sobre Carrefour, que tem postos de gasolina. Aqui em Petz a gente também tem outros segmentos, então, às vezes, dentro de uma única empresa, a gente tem vários segmentos instaurados, e eu acho que esse é o desafio e a beleza de estar à frente da área de RH. Maravilha. E saúde também, né? E o Brasil é o segundo país que mais tem pets no mundo, e é uma super indústria só de saúde, né? Veterinário. E, bem, Antônio Salvador, vou te chamar de Salvador, tá? Que estou acostumado a isso. Eu vou ter que resumir a sua experiência, né? Como você já foi senior manager. Corrida grande, né? Foi senior manager na PwC. Mas eu posso fazer isso. Não, obrigado, cara. Eu posso, a minha ficha corrida é longa, mas assim, eu tenho uma experiência grande no varejo, e essas duas talentos hoje premiadas, né, recém-premiadas aí como melhores RHs dos seus setores. Então, é muito bacana, né, ver esse grupo. A gente trabalhou junto no Grupo Pão de Açúcar, onde eu cuidei lá da área de RH, depois do Digital, e hoje eu tenho a minha consultoria, né, Salva & Co., que faz parte, que a gente faz, eu faço mentoria, eu faço investimentos em startups, tenho um portfólio, e ajudo também as empresas com soluções de M&A, né, e crescimento também. Então, esse é um pouco aí do que eu tenho feito ultimamente. E jogo golfe, né? Eu sou um homem branco, com cabelo que está ficando cada vez mais branco, uma barba que também está cada vez ficando mais branca, eu estou com óculos, camisa preta, tenho 58 anos, mas não aparento. Muito bom, obrigado, Salvador. E eu esqueci de me autodescrever, eu sou um homem branco também. Não sei se dá para ver no vídeo, mas eu tenho um filho... Não dá para ver, mas eu tenho um filho que acorda à noite, ele tem 3 anos, e uma esposa aí que vai ser mãe mais uma vez em breve, então também não está dormindo bem. E a cada noite que eu não durmo, sai mais um cabelo branco. Aqui alguns que estão aparecendo. E, bem, vamos começar o nosso papo. Vai ser um papo rápido aqui, de umas 3, 4 perguntas. Eu vou inverter a ordem e começar com o Salvador. Você já esteve aí, né, à frente de grandes operações como o Pão de Açúcar, por exemplo. E vamos, antes de IA, falar um pouco de pré-IA, e fica à vontade, né, de levar para onde você quiser. Ao longo da sua carreira, o que você já viu de evolução nesse cenário onde você tem uma operação de turnover, às vezes, de 100%, né, onde você troca todo o seu contingente de colaboradores? Aonde que a estrutura tradicional vem mudando, né, essa tradicional? O que você vendo de evolução aí ao longo da sua carreira até chegar na IA hoje? Não, legal. Cara, eu vou tentar ser breve, mas assim, eu acho que, por exemplo, quando Nath, eu, Flávia, a gente estava junto há quase 10 anos atrás, lá no GPA, quando eu cheguei, a dificuldade, a gente gastava muito tempo tentando encontrar a resposta, né? Então, eu demorei, quando eu entrei no GPA em 2013, eu demorei 6 meses para ter o número preciso de funcionários que a gente tinha. Porque os sistemas estavam quebrados,
dados errados, processos errados. Então, a gente gastava muito tempo com planilhas Excel e tal, procurando as respostas. 10 anos fast forward, 12 anos fast forward, assim, agora, eu acho que a gente, é óbvio, varejo, você é sempre uma belíndia, né? Você está na Bélgica e está na Índia, né, o tempo inteiro, você ainda lida com problemas operacionais, mas menos do que a gente lidava naquela época, porque eu acho que as tecnologias evoluíram bastante, mas a gente está gastando mais tempo com as perguntas, né? Porque as respostas ficaram mais fáceis. Então, o que significa que a gente precisa formular melhor quais são as hipóteses que a gente quer saber, né? A gente está gastando um pouco mais tempo com isso. Então, eu acho que isso é um movimento muito legal. No dia de hoje, eu acho que o que eu gostaria até de ouvir muito da Flávia e da Nath, assim, a gente está com pleno emprego no Brasil. E quando você está com pleno emprego, no varejo, principalmente dos grandes empregadores, você tem uma curva assim de, vamos dizer, de diminuição do emprego, do desemprego, e você tem uma curva contrária, que é o aumento do turnover. Ela é diametralmente oposta, ou seja, quanto menor o desemprego, mais difícil fica para o varejo, principalmente para esses trabalhos iniciais, né, de caixa, atendente, né, que você precisa de pouca qualificação, o turnover aumenta, explode, né? Então, a gente está vivendo isso hoje no Brasil, né? E aí fica uma dificuldade muito grande você atrair, reter pessoas e atrair a pessoa certa, né? Então, eu acho que esse é um desafio que eu adoraria ver. Agora, eu queria, assim, quando a gente fala de AI, então, assim, todos os indicadores que a gente vê, a gente está engatinhando, está todo mundo engatinhando, todo mundo testando, todo mundo evoluindo e tal. Existem algumas empresas, principalmente com mais base tecnológica, que estão mais à frente. E aí, tem uma recente pesquisa do tipo assim, que é meio que um caminho sem volta, né? Ou seja, ou a gente embarca nisso, ou a gente vai ficar, né, ainda lidando com planilhas de Excel, ainda mais na Índia do que na Bélgica, né? Na nossa belíndia aqui do varejo. Mas só uma pesquisa agora do Hackett Group, que eles colocaram que esses RHs que estão mais avançados no uso da AI, da automação, e oferecendo mais informações para as áreas, né, para mais alto serviço, de uma forma integrada, eles estão conseguindo ter um custo de servir RH 1/3 menor do que quem não usa tecnologia. E quando você fala de custo em varejo, isso é ouro. Eles estão conseguindo atender 3 vezes mais empregados com o mesmo efetivo. Então, você recebeu o iFood ano passado, o time do Rafael Bosa, lá, que é o CHRO, está em 200 pessoas já há uns 3 anos. E o iFood continua crescendo. Ou seja, eles conseguiram se aparelhar em termos de tecnologia e servir cada vez mais gente com o mesmo efetivo. De novo, música para o varejo. Eles estão conseguindo também passar mais tempo com os gestores. 2 vezes mais de quem usa menos tecnologia. Porque é claro, ou seja, quem usa menos tecnologia está o tempo inteiro correndo atrás da planilha de Excel, que não funciona, do dado, do processo, do não sei o que e tal. Então, você consegue gastar mais tempo de qualidade com os gestores, ajudando os gestores sêniores. E olha que interessante, eles são 2,4 vezes mais valorizados. Como, olha, esse grupo aqui adiciona muito mais valor que aquele grupo lá que ainda não descobriu a tecnologia. Então, eu acho que a gente está assim, o caminho, né, o norte, assim, acho que está apontado. A gente tem no varejo, acho que uma oportunidade muito grande, muito legal. E uma outra coisa também muito boa no varejo é a capacidade do varejo de testar coisas. Porque uma loja é quase como um micro, é um micromundo. Uma empresa, ali. quase, né? Exatamente. Então, muitas lojas têm, às vezes, 200, 300, 400 pessoas. Então, você consegue testar de uma maneira que talvez outras indústrias não consigam testar tanto, com tanta qualidade, né? Então, eu acho que, assim, queria só dar esse pano aí de fundo, mas estou aqui, vim aqui, na realidade, para ouvir essas duas craques. Boa. Flávia, sei que, né, a Pets teve IPO em 2000, uma empresa, talvez comparando a um Carrefour, é um pouco mais jovem. Como que você tem testado diferentes coisas, acompanhado essa evolução aí? Fica à vontade.
Boa. Bom, a Pets a gente está com 23 anos, né, de companhia, então é uma companhia bem recente, que teve um crescimento exponencial muito considerável pelo tipo de segmento, né? Então a gente sempre brinca que o cachorro saiu do quintal para a cama. Então hoje, inclusive, a cama é mais do cachorro do que do dono. Então acho que isso reflete muito aí o crescimento do segmento que a gente tem. Falando um pouco do que o Salvador trouxe, né, do quanto que a gente tem olhado a automação. Eu estou na Pets há 3 anos e meio e eu cheguei numa área de RH que precisava de todos os processos possíveis, desde revisão de processos de folha de pagamento até implantação de processos estratégicos como sucessão e retenção. E a gente vem reduzindo no ano contra ano o contingente de pessoal usando majoritariamente automação, porque acho que a gente tem, né, obviamente, um volume infinitamente menor do que Carrefour, mas a gente tem um volume repetitivo de atuação. Então, eu faço 600 admissões por mês, 600 demissões, faço 100 programações de férias todos os meses. Então, a gente tem automatizado muito esses processos adjacentes a processos que a gente considera de gestão e estratégia de pessoas. Então, a gente recentemente automatizou todo o processo de admissão e todo o processo de demissão, saindo de 1 dia para 2 horas, para 3 horas, e todo o contato com o colaborador e com o gestor. Então, eu que hoje estou à frente dessa área, a gente tem mais de 15 robôs no RH que rodam processos operacionais, e rodam muito rápido. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem. A gente está aqui num processo de ciclo de carreira e o gestor, ele tem um papel fundamental de aprovação de árvore, enfim. Eu lembro quando eu fazia isso há 15 anos atrás, eu tinha que ficar consultando no sistema que etapa que estava todo mundo. E hoje o robô já... a gente tem o colaborador digital, que a gente chama aqui, e aí já vem um e-mail para mim: olá, Flávia, eu sou o colaborador digital, você tem que ir para a próxima etapa. Então, eu acho que parte do processo que era muito operacional, hoje é feito por automação aqui na Pets. E eu acho que, além disso, o Salvador falou um pouco sobre a dificuldade que a gente tinha de dados, né? Acho que o varejo é um lugar onde você tem um número de dados, assim. Então, em um mês, passam 1.000 pessoas, seja em admissão ou demissão, dentro da folha de pagamento da Pets, no mínimo. E a gente tem usado muito esses dados para olhar e para predizer um pouco o futuro. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de relógio da RH, que é fazendo um pouco de turnover preditivo, né? Então, o quanto que a gente pode pensar que o cruzamento de dados de engajamento, de distância de residência até a loja, de avaliação de desempenho, o quanto que isso pode predizer o turnover de um talento, seja numa operação nossa, num centro veterinário, ou num call center, ou até na holding, que é uma estrutura mais administrativa. Eu acho que aqui a gente usa muito o mote de que a inteligência artificial, a automação e os robôs, eles vêm para fazer aquilo que não importa, para que o RH tenha tempo de fazer o que realmente agrega valor e importa para o gestor. Pô. E Flávia, só tentando me aprofundar um pouco mais, né? 15 robôs, você mencionou alguns exemplos. Você poderia compartilhar, talvez, algum exemplo, né, mais profundo de inteligência artificial que tem impactado e algo que você vê que entra nessa linha que o Salvador mencionou, de um caminho sem volta, algo que você não consegue imaginar viver sem, né, nos próximos anos, ou algo onde você vai investir mais, porque você conseguiu testar, né, nesse ecossistema aí dentro de uma loja, assim, você fala, poxa, isso aqui realmente muda um pouco a geração específico à contratação, ao turnover? A gente tem olhado muito para turnover, Christian, e eu acho que esse é um caminho sem volta, porque esse é uma dor do varejo, né? Então, hoje, qual é, a gente chama aqui de persona, né? Qual é a persona que na loja lá de Salvador fica mais tempo na companhia? E aí, isso é gerado pela massa de dados que a gente tem, e aí a gente consegue automatizar o nosso filtro inicial de contratação. Então, como que a inteligência artificial automatiza quem são os 5 primeiros ou os 10 primeiros que serão entrevistados, né? Ou que participarão do processo seletivo. Eu acho que esse é um caminho sem volta, pensando que a gente tem muitos Brasis dentro de um Brasil. Então, o que funciona na loja aqui do Itaim Bibi não funciona na loja do Itaim Paulista e funciona menos ainda na minha loja lá de Paralela, na Bahia.
Então, eu acho que a gente tem usado, e esse sim é um caminho sem volta, de olhar as lojas e as regiões do país com individualidade, que a gente não conseguiria se a gente não tivesse um processo automatizado. Perfeito, obrigado. Natália, se puder também compartilhar um pouco que você já tem feito de IA e um pouco da evolução. Claro. Eu estou vendo aqui a Flávia falar, a gente está num caminho muito parecido, porque eu acho que as dores do varejo, elas são as mesmas, né? A diferença é que aqui eu contrato, em média, 6.000 pessoas por mês. E aí eu tenho uma rotatividade, então, de 6.000 pessoas, desde das que entram, das que saem, e isso nunca deixa a minha base de colaboradores, que acho que é uma dor que a gente viveu muito, né, Salvador? Você falou aqui no GPA, enfim, mas a base, ela nunca tá parada, né? Você fala, você tem entradas e saídas todo dia, então ela muda todo dia. Então a gente precisa, de fato, do uso da IA para ajudar a gente a ter dados certos para tomadas de decisão, né? Então eu sempre falo, a IA, ela, para mim, ela não é um assunto técnico, ela é sobre gente, sabe? Eu trago ela para cá e falo, ela me ajuda a olhar os algoritmos, a mostrar padrões de comportamentos, muito do que a Flávia falou aqui. Então, quem que é meu público que mais sai, quanto tempo esse público fica, né? O turnover preditivo é uma ferramenta que a gente está usando aqui já tem mais ou menos uns 8 meses. A gente, por exemplo, faz recrutamento e seleção em loja, né, hoje. Então, todas as minhas operações de loja, eu estou falando aí de quase 1.000 negócios, fazem treinamento, recrutamento e seleção descentralizado. Então, a gente teve um cuidado de buscar muito no último ano, que foi quando eu implementei, e aí a gente fez até né, a gente está trabalhando com a Diga aí, de como que a gente podia ganhar velocidade nessa seleção, uma vez que o volume de uma loja, às vezes, são 30 vagas. Eu tenho loja aqui com 400 colaboradores. Então, se a gente considerar ali... e aí você contrata hoje, amanhã ele pede, né, outro pede demissão. Então, é uma coisa que eu falo que a gente vive enxugando gelo no varejo nessa contratação. Então, eu acho que a gente antes trabalhava muito na intuição e agora a gente consegue ter muito mais dados para tomar uma decisão mais coerente, né? Então, não só isso para tudo, para geolocalização. Acho que a Flávia trouxe exemplos aqui que é de fato o que a gente vive aqui, né? Como é que a gente coloca um colaborador numa loja mais próxima, numa velocidade mais rápida, para a gente também ganhar. Inclusive que ele fique na companhia, porque a gente sabe que essa troca do varejo ela vai por pouco, muitas vezes, né? A gente já tem aí a forma, a uberização, enfim, que se fala que são outras formas de trabalhar, então muita gente já não quer trabalhar por CLT ou nas escalas 6x1. Então, aqui, por exemplo, a gente está usando tecnologia a nosso favor, mas também a história de contratar horista. Não sei se a Flávia usa lá, mas pessoas para trabalharem em sazonalidades, enfim, para a gente, de fato, ter uma outra velocidade num tema que, para a gente, é muito desafiador, é muito delicado, esse tema E porque isso gera tudo, né? Quando eu troco as pessoas, eu também tenho que fazer treinamentos mais rápidos, mais assertivos, e a gente usa ferramentas também, usa IA até para isso, para os conteúdos que a gente tem, para a gente... para as pesquisas de engajamento, então, para dados nem se fala, né? Mas eu digo assim, eu preciso de uma base certa, porque senão a minha IA não vai ser muito inteligente, ela vai gerar coisas erradas para mim. Então, eu acho que esse é um grande desafio, como é que a gente tem uma base que a gente confia nela, a ponto que a partir dela eu consiga tirar o melhor da IA, né? Natália, interessante essa visão que tem diferentes abordagens em diferentes cenários. E uma coisa que eu fui anotando aqui, percebendo na sua fala, e algo que a Flávia também trouxe, é que você tem uma gestão tão grande, né, de diferentes negócios, diferentes geografias. A opção de fazer algo mais centralizado, e aí ela é ótima para isso, né? Quando eu estou falando de inteligência artificial conversacional, eu posso capturar dados que são desestruturados durante uma conversa e conseguir colocar um data lake e fazer sentido disso, o que vai muito além de, por exemplo, uma prancheta ou em uma ATS ou qualquer outro sistema que eu estou limitado ali àqueles estruturados. Agora, com a IA e também pensando no modelo de gestão, né, e também você, Salvador,
que você viu, mas, Natália, essa gestão, ela continua centralizada, ela é descentralizada, ela precisa ser um mix dos dois. Como que isso fica aí meio automação e um pouco do que você falou? Olha, aqui a gente descentraliza só atuação em folha de pagamento, falando aqui dentro de recursos humanos, né? E processo seletivo, porque eu tenho os candidatos lá na ponta, na loja. É muito mais assertivo uma pessoa que vai lá também, né? Que não só pelo recrutamento e seleção, porque a gente ainda tem pessoas que procuram as nossas lojas, acho que a Flávia vive isso também, para entregar um currículo, né? Então a gente tem de tudo. Tem a pessoa que usa bastante o digital e a tecnologia, mas a gente ainda também encontra para algumas posições, algumas pessoas que buscam isso fisicamente. Então a gente tem o recrutamento e seleção descentralizado aqui no Carrefour. Porém, todas as outras coisas a gente faz centralizado e passa informação para o negócio trabalhar. Né? A gente é um RH muito próximo do negócio, então tudo que a gente faz aqui é para apoiar o resultado do negócio, a ele ser mais produtivo, ele ser mais eficiente. Então, e isso para a gente funciona mais aqui centralizado, porque a gente está falando de um time aqui que faz o uso da IA e bem das ferramentas para poder gerenciar bem e passar para a ponta. Né? Então, a gente tem o nosso RH que ele trabalha mais dessa forma. Perfeito, interessante. Salvador, você, o senhor que já foi CHRO de grandes empresas e está sempre nos Estados Unidos, né? Acho que você mandou uma foto 2 semanas atrás em Las Vegas, a trabalho, é claro, um pouquinho de golfe também, que eu sei que é golfe lá que você gosta. O que você vê nas maiores conferências de tecnologia para o RH do mundo? O que você vê lá fora que talvez aqui ainda está sendo adotado aos poucos? Já você mencionou aí na sua apresentação que a IA está só começando. O que você vê talvez de tendência ou fica à vontade também de comentar os outros pontos que foram feitos aqui, Salvador? Está no mudo. Perdão, botei no mudo para não incomodar. Eu acho que, cara, as duas ambas falaram sobre o tema de dados e de organizar os dados. Eu acho que isso talvez aí esteja no cerne de toda essa conversa que a gente está tendo, porque realmente falar de AI, quando você tem bases de dados poluídas, e não é só, porque às vezes a gente pensa em base de dados, a gente pensa de literalmente, algo fixo, né? Uma base, né? Como se fosse tijolo de dados ali parado. Ah, não, consegui organizar. Não é isso. É mais processo do que algo parado. Então, eu tenho que revisar como eu trago o dado desde o recrutamento até o onboarding, depois do... Né? Ou seja, pensar o processo de captura das informações. Eu acho que isso, a gente, quando você olha as empresas americanas, as empresas mais assim sofisticadas, eles estão um pouco mais avançados nessa visão integrada de tecnologia para RH. Eu acho que nas empresas brasileiras a gente tem que gastar mais tempo com RH, com tecnologia, do que com a gente vem fazendo. Porque isso vai salvar mais tempo nosso, né? Lembra dos números que eu comecei falando? Ou seja, você vai conseguir gastar mais tempo com os gestores se você conseguir gastar agora um pouquinho mais de tempo sentado com o seu CIO e pensando uma estratégia integrada, né? Eu vejo ainda um pouco a gente, olha, qual é a melhor solução para recrutamento? É A. Qual é a melhor solução para não sei o que, para treinamento? É B. Qual é a melhor solução para remuneração? É C. E são plataformas diferentes, nada disso se fala, não tem uma estratégia de integração desses dados. Aí você tem um RP, um quarto RP, né? Em geral, as áreas de RH têm entre 12 a 16 sistemas, né? No mundo inteiro. Então, como é que essas coisas vão se falar? E o que está surgindo um pouco lá fora são ferramentas como a Ripley, né? Que é a startup que foi mais valorizada nos últimos anos, já estão valendo 12 bilhões de dólares, né? Levantaram 1,6 bilhões de dólares, e eles são essa cola, né, em todos esses dados, e a partir disso você organiza aí toda a tua estratégia. Então, eu acho que gastar mais tempo com a estratégia de dados
e de como você captura, como você gerencia, como você integra, como você, né, garante a acuracidade, como você audita, né? Porque a AI pode ajudar você também a auditar a AI, né? Você pode criar agentes que um auditem o outro. Então, eu acho que isso talvez seja uma das coisas que a gente vai gastar mais. A gente, como RH, eu acho que a gente vai ter que gastar mais tempo olhando isso do que a gente vinha olhando no passado. Né? Não sei como é que é a Flavinha, quer dizer, imagino quando você sentou lá nas primeiras coisas do PET, aquilo que a gente fala, né, da Índia e da Bélgica, né? A gente tem que gastar para resolver essa Índia, né? Assim, no sentido de cano estourado, né? Ou seja, a gente vai ter que estar sempre lidando com isso, porque é muito volume, né? E uma margem muito pequena. Então, você tem que ser muito assertivo, tem que ser simples, mas não dá para ser simplório. Tem que ter estratégia por trás, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental, Salvador, porque normalmente, né, a gente vê os RHs atuando em pequenas dores de forma fragmentada, né? E óbvio que pelo ritmo e pelo volume que a gente tem, você vai falar, preciso resolver o recrutamento, agora eu preciso resolver a demissão, agora eu preciso resolver o vale transporte. E eu acho que o segredo aí de próximos passos de futuro é realmente olhar a jornada do colaborador de uma forma um pouco mais fluida do que é olhado hoje, né? Então, como que, e concordo 100%, não é um tijolo, né? Como que esses dados que vão além do dado de escolaridade, de endereço e etc., eles podem nos trazer outros insights que a gente ainda não está vendo, né? E quanto que isso pode salvar tempo para a gente estar refletindo e formando os gestores também, porque acho que o varejo ele tem um ponto bastante importante de gestores muito jovens. Como o turnover é alto, a gente acaba promovendo gestores muito jovens na posição. Então, o papel de RH é estar mais tempo formando esse gestor lá na ponta também. Perfeito. Olha, a gente falou muito de tecnologia, falou de processos de centralização, descentralização, mas no fim das contas, né, tudo depende de pessoas. Eu não brinco aqui com o nosso time, tem 20 desenvolvedores, uma empresa de 20 pessoas, né, diga aí, e eu acho que ninguém vai ser substituído, mas se alguém for substituído, eu acho que vão ser os desenvolvedores, porque as pessoas são imprevisíveis, elas mudam de um dia para o outro, e a gente adapta, né? Um dia você acorda bem, um dia você acorda mal, você tem coisas que você aprende numa viagem, numa troca como essa, e ao mesmo tempo, né, que nem a gente falou na abertura, tem essa onda de, né, uma palavra aqui, acho que no varejo que a Flávia até virou assim hoje, quando falou carga, empregados e colaboradores que trabalham fora, né? A pejotização, a palavra mal assombrada, dependendo do RH. Mas é uma onda que eu penso que é difícil da gente remar e nadar contra ela. As pessoas querem mais autonomia. E com tudo isso tem a inteligência artificial que você talvez entender de acordo com o perfil de alguém que não tem um currículo extenso, mas como que essa pessoa, né, cresceu, como que ela é orientada em termos de personalidade, você consegue, dados também, calcular com, claro, uma margem de erro, a probabilidade de alguém vingar, ficar 1 ano, ficar 2 anos, o que eu acho que é muito interessante ter esse fator aí, junto com essa pejotização, onde as pessoas elas estão mais rápidas ali para desistir de algo, se aquilo não é, né, talvez o que elas querem. Então, eu vou tentar só amarrar aqui isso, e tem pessoas aqui, eu sei, que se inscreveram, que trabalham com a Diga Aí, que estão querendo usar a IA de outras grandes empresas do varejo e vão querer ouvir de vocês, que são referências. Como que você enxerga, né, essa tempestade, né, de pejotização, talvez mais pontual, IA, e o que você fala para essa pessoa aqui liderando uma grande operação do varejo, né? O que eu faço sem emprego? Como é que eu faço para resolver e tentar usar essas ferramentas a meu favor nesse mundo que está mudando rapidamente com a tecnologia? Vou usar aqui a mesma ordem do início com você, Natália, e aí depois a gente termina com o Salvador. Olha, eu acho que a IA não veio para roubar o protagonismo de ninguém, né? Eu acho que, assim, todo mundo tem o seu pedaço. Talvez a gente vai ter que reaprender a trabalhar
E isso o ser humano faz sempre, aprende, reaprende, desaprende, né? Então, eu sempre falo, as mudanças, elas acontecem no mercado de trabalho, mas elas acontecem na nossa vida pessoal. Se a gente for olhar, a gente é hoje diferente de quem a gente era ontem. Então, acho que o mercado de trabalho está acompanhando isso. A gente tem uma geração aí que está vindo, de fato, menos favorável ao trabalho CLT. Então, esse é um desafio também para o varejo, que formas diferentes a gente tem de contratação, né, e como é que a gente atrai o público que antigamente começava a carreira dentro do varejo, né? O varejo era a porta de entrada para muitos jovens no passado e hoje a gente sente que está mais difícil. Então a gente vai se reinventando com trabalhos de campanhas de 50 a mais, contratação de pessoas com mais maturidade, mais experiência, enfim. Mas a verdade é que assim, acho que a IA ela vai revelar muitos talentos que vão saber usá-las com o propósito que ela veio, né? E eu acho que o RH do futuro não é sobre tecnologia, porque a gente pode trazer a tecnologia que for, o RH é sobre história, ele não substitui, né? A gente não substitui o coração humano, a IA. E acho que o varejo, aqui falando de varejistas, esses três super, né? Nós três super varejistas aqui, a gente sabe o tanto de histórias que tem dentro dos nossos colaboradores e o quanto, a potência que isso tem, e que isso não vai ser substituído. A gente, de fato, precisa se movimentar e muito rapidamente, porque a gente fala, IA do futuro. Não, ela faz parte hoje, ela está aqui hoje, e a gente precisa, de fato, de um movimento mais rápido para a gente continuar sendo atrativo e, de fato, reinventar outras formas de trabalhar, outros públicos, cargos diferentes. A gente falou há pouco tempo atrás, falava que o caixa de loja ia acabar. Não, o self-checkout veio e a pessoa que está lá, ela se reinventa na forma de criar um vínculo com o cliente, tirar o atrito que o cliente tem junto com a loja, e a gente tem ali uma máquina que pode fazer o que uma pessoa fazia antigamente, né? Então, acho que é isso. A IA, ela nos obriga a repensar qual que é o valor humano mesmo nas organizações. Que legal. Flávia? Bom, concordo com o que a Nath trouxe. Eu acho que a gente está num mundo cada vez mais pluralizado, né? Assim, então, acho que a gente saiu de um RH que acreditava que a mesma solução, o mesmo remédio atendia todas as dores. E hoje a IA está nos ajudando a entender que o RH precisa trazer múltiplos remédios, né? Porque por mais que a gente consiga trazer algo que aqui funciona, não vai funcionar em outro lugar, ou algo que funciona hoje não funciona mais amanhã. A gente está hoje convivendo com múltiplas gerações dentro de uma mesma empresa, e o que é importante para uma geração 50 mais não é importante para uma geração Z, mas acho que o que nunca deixou de ser importante e que a IA nos revela cada vez mais é a conexão que o colaborador tem com a empresa. Então, acho que isso nunca mudou, né? E prevejo que nunca vai mudar, porque o colaborador, principalmente o colaborador que está numa grande operação, ele precisa entender que a função dele, o que ele faz diferença. Então, acho que a função da IA vai ser liberar tempo para que a gente gere cada vez mais conexão de formas diferentes e que a gente consiga testar mais rápido e ajustar rotas mais rápido do que a gente ajustava no passado. Para terminar, eu acho que assim, a equação do varejo, ela, principalmente do varejo, onde você tem loja, do varejo físico, né, que não, é difícil falar do físico, né, mas hoje tanto Carrefour quanto Pet são ecossistemas, né, que tem vários tipos de negócio, mas tem uma presença ainda grande. A venda física ainda representa é substancial, e a maioria da venda acontece através de pessoas na loja. Então, que hoje, o grande desafio até do varejo hoje, talvez seja, né, AI pode ajudar bastante, mas hoje só em São Paulo tem de 30 a 40 mil vagas no varejo, segundo a APAS, que a gente não consegue preencher. 30 a 40 mil vagas que a gente não consegue preencher, só em São Paulo. Se você explotar isso para o mundo, para o Brasil, vamos chegar aí perto de 100 mil vagas no varejo brasileiro que a gente não consegue preencher, né? Que a gente não acha gente. Então, e quando você não acha gente no varejo, é gente que não vai atender, você perde venda, você perde o serviço não é o mesmo. Então, tem um desafio muito grande. Como você acha essas pessoas? Aí a AI pode ajudar bastante.
A AI pode ajudar você a ter uma estratégia melhor de buscar as pessoas, de buscar quem não está procurando emprego, de buscar quem está fazendo alguma outra coisa, nunca pensou trabalhar no varejo. Então, tem um desafio aí que eu acho que a AI pode ajudar bastante. Mas, né, para quem está nos assistindo, e como é que eu começo e tal, não sei o quê, arruma olha esse tema de dados, né? Todo mundo fala agora o dado é o novo petróleo e tal. Você tem o teu petróleo em RH são os dados de pessoas. Como é que você garante que eles são os mais acurados possíveis? Porque depois qualquer outro sistema vai poder te trazer valor. Mas se esse processo de pegar dados, juntar, eles são confiáveis, tal. Se você não fizer direito, a AI não vai te trazer, você vai ficar muito frustrado com o uso de AI. Não, perfeito. E eu anotei aqui algo, enquanto a Natália estava concluindo, sobre como a IA ela nos ajuda a sermos melhores humanos. A gente, por exemplo, em entrevistas com IA, a gente ajuda as pessoas a descobrirem os viés que elas nem sabiam que tinham, porque a IA ela consegue ser sem viés. E a Flávia mencionou a relação do networking entre pessoas, que é cada vez mais importante, porque a empatia, eu escutar alguém ativamente, pelo que aquela pessoa está pensando, pelo que ela se preocupa, pelos problemas delas, isso aí ela nunca vai fazer. E a base de toda a relação de emprego, relação de negócio, e tempo para investir nessas duas coisas, como confiança e empatia. Eu espero, né, na nossa missão aqui da Diga aí, que a gente consiga devolver isso para a RH, porque é isso que faz o colaborador ficar. Se ele confia no seu gestor, que quer ver o colaborador crescer na carreira, se alguém escuta ativamente, e se uma relação forte, né? Eu e o Antônio aqui, a gente já fez um monte de negócio, sem assinar nenhum papel, porque a gente confiou no outro, né? E a Natália também apostou aí um pouco na Digaí ou em outras soluções, sem saber se e a Flávia também durante a sua carreira aí com mais de 15 robôs. Então, eu só queria deixar essa provocação, né? De confiar um pouquinho e ter essa mentalidade de startup enxuta, validar, coletar dados e ir para frente. E agradeço muito, 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 Flávia, Natália, Salvador, o tempo de vocês é muito. E a gente aqui é uma startup que está começando, então ter vocês aqui, nossa, é um marco aqui para a gente, é uma grande vitória e aprendi muito aqui nessa conversa. Uma ótima, um ótimo dia para vocês e obrigado a todos por assistirem. Obrigada, agradeço o convite. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.